Muita gente se esforça e não consegue atingir os resultados que desejam, seja perder gordura ou ganhar massa muscular, porque ferem alguns pilares fundamentais que eu vou ensinar para vocês aqui no vídeo de hoje. Oi gente, meu nome é Matheus Lima, sejam muito bem-vindos a esse mini curso do canal Vida com Shape. Nessa primeira aula eu tenho um objetivo muito claro, que é ensinar para vocês a melhor forma, que na verdade é a única forma de perder ou ganhar peso. Para isso, você deve entender primeiro o que é balanço energético e depois quais são os macronutrientes e quais são as suas principais características. Então vamos começar pelo balanço energético. Balanço energético é a diferença entre a quantidade de calorias que você consome e a quantidade de calorias que você gasta. Então eu acabei de te introduzir um novo conceito, que é esse tal de caloria. Caloria é a quantidade de energia necessária para levar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Mas o mais importante desse conceito todo é entender que a caloria é nada mais nada menos que uma medida de energia. Então, para ficar mais claro, eu quero que tu pense no seguinte: imagina como se as calorias fossem dinheiro. Então, quando a gente come, o que é que a gente está fazendo? A gente está entregando esse dinheiro para o nosso corpo. E o que é que tu faz quando tem dinheiro? Dinheiro mesmo, tu gasta com aquilo que tu precisa, né? Com as tuas necessidades. E o corpo vai fazer a mesma coisa. Quando tu dá essas calorias para ele, ele vai gastar de acordo com as necessidades dele. E essas necessidades do nosso corpo têm um nome técnico, que o nome é gasto energético. Esse gasto energético, ele é formado pela sua taxa metabólica basal, pelo seu nível de atividade física e pelo efeito térmico do alimento. E eu vou falar sobre esses 3 fatores lá na aula 4, onde eu vou ensinar também como tu faz para calcular esse gasto energético, que é muito importante para tu conseguir contabilizar tanto as tuas calorias quanto os macros de acordo com o teu objetivo. Mas voltando àquela comparação entre caloria e dinheiro, o detalhe é que o corpo tem uma espécie de conta bancária, que é o tecido adiposo, que possui capacidade de armazenar esse dinheiro, essas calorias, caso você oferte para o corpo em uma quantidade maior do que ele necessita. E assim como a conta bancária, o tecido adiposo ele não tem limite de depósito. Então, enquanto você estiver ofertando para ele uma quantidade maior do que ele precisa, ele vai aumentando. E isso é um fato que é muito interessante você pensar a respeito e ver o sentido disso, porque realmente faz sentido. Se eu te oferecesse agora R$1 milhão, teria alguma chance de tu recusar porque tipo, não, eu já tenho dinheiro suficiente para suprir as minhas necessidades. Não, tu vai apenas aceitar, porque tu não sabe se essas tuas necessidades vão aumentar ou não no futuro, tu não sabe se esse dinheiro vai continuar entrando ou não, e o corpo funciona da mesma forma. Ele apenas aceita. Enquanto você continuar ofertando para ele calorias, ele vai continuar aceitando, mesmo estando acima das necessidades. E é exatamente assim que você acumula gordura. A gordura que o seu corpo acumula é igual ao dinheiro que você coloca na sua conta bancária para suprir necessidades futuras. Mas agora vamos imaginar que você está ofertando para o seu corpo menos dinheiro que ele precisa. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar o dinheiro que está lá na sua conta bancária. Ou seja, quando você oferece para o seu corpo menos calorias que ele precisa, ele vai lá e utiliza a energia que ele já acumulou. E é nesse caso que você emagrece. Então, de forma resumida, temos 3 cenários. No primeiro cenário, você está consumindo menos calorias do que você gasta, ou seja, você está dando para o seu corpo menos dinheiro do que ele precisa. Nesse caso, dizemos que você está com um balanço energético negativo e com um déficit energético, ou déficit calórico, tanto faz. E é nesse cenário que você emagrece. Ou seja, se você tiver um gasto energético de 2.500 calorias e um consumo calórico de 2.000 calorias, você está com um déficit de 500 calorias, então você vai perder peso. Já no segundo cenário, você está consumindo mais calorias do que você está gastando. Ou seja, você está dando para o seu corpo mais de dinheiro do que ele precisa. Nesse caso, dizemos que você está com um balanço energético positivo e com um superávit calórico. Então, ainda usando os números do exemplo anterior, é como se você, por algum motivo, tivesse sido impedido de treinar, de se exercitar, e o seu gasto energético tivesse caído de 2.500 calorias para 1.500 calorias, mas você manteve ali o seu consumo calórico em 2.000 calorias. Então, nesse caso, você vai ter um superávit calórico de 500 calorias e vai ganhar peso. Já no terceiro cenário, seu consumo calórico está igual ao seu gasto calórico, ou seja, você está oferecendo para o seu corpo a quantidade exata de dinheiro que ele precisa. E nesse caso, dizemos que você está com um balanço energético neutro e uma dieta isocalórica. E nesse caso, seu peso vai se manter constante. Então, ainda nesse exemplo,
é como se ao seu gasto energético ter caído para 2.500 calorias, você tivesse descido o seu consumo, também reduzido o seu consumo para 1.500 calorias, deixando eles iguais. Então seu peso nem aumentaria, nem abaixaria. Mas se eu acabasse o vídeo agora, ele estaria extremamente incompleto, porque eu acredito que se o teu objetivo for ganhar peso, tu quer que esse peso seja de músculo. E se tu quer perder peso, tu quer que esse peso seja de gordura, não de músculo. E para fazer isso, tu precisa fazer uma distribuição correta dos teus macronutrientes. Você provavelmente já ouviu falar de macronutrientes ou até macros, como muita gente chama. E os macronutrientes são nutrientes que você tem que consumir em grande quantidade, sendo eles os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Vamos começar pelos carboidratos então. Os carboidratos estão presentes em alimentos como arroz, feijão, macarrão, batata, pão, fruta, aveia. E existem muitos mitos e boatos sobre o carboidrato. Muita gente coloca ele como um vilão, supostamente sendo responsável por engordar, até por aumentar o risco de morte. Mas a verdade é que o consumo de carboidrato é fundamental para que você consiga treinar bem e ter um volume adequado de treino. O carboidrato ele tá pra gente, assim como o combustível tá pro carro. Isso por quê? Porque quando a gente consome o carboidrato, ele pode ser convertido em glicogênio muscular, que é a forma como o carboidrato ele fica estocado no nosso músculo. Assim como a gasolina fica lá no tanque do carro, a ser necessária a utilização. Essa necessidade se dá justamente durante o treino, uma vez que esse glicogênio muscular é o principal fornecedor de energia para exercícios de alta intensidade. Então já é mais do que comprovado a importância do carboidrato para ter uma boa performance. Você não precisa ter medo nenhum de consumi-lo. Lembra das calorias que eu falei? 1 grama de carboidrato ela te fornece 4 quilocalorias. E aí eu vou falar um negócio agora muito importante, então para tudo que tu tá fazendo, presta atenção, foca em mim, que é uma coisa simples, mas muita gente erra nisso e acaba se prejudicando bastante. 100 gramas de carboidrato é diferente de 100 gramas de arroz. Arroz não é a mesma coisa que carboidrato. Arroz é fonte de carboidrato. Então, por exemplo, 100 gramas de arroz cozido possui 28,18 gramas de carboidrato. Então, se tu precisar comer 100 gramas de carboidrato, tu não tem que comer 100 gramas de arroz, e sim 355 gramas de arroz. E essas informações tu consegue obter em aplicativos como Fat Secret ou MyFitnessPal. O segundo macronutriente é a proteína. Se o carboidrato é nosso combustível para o treino, a proteína é o tijolo que vai formar a nossa casa, o tecido muscular. Quando a gente treina, a gente está oferecendo ali um estímulo inicial de tensão para o nosso músculo, que vai resultar em hipertrofia, ou seja, em aumento de músculo, aumento de massa muscular, aumentando o número desses tijolos na nossa casa, deixando ela mais bonita e maior, caso a gente ofereça esse estímulo ao nosso músculo de forma crônica, com constância. Ou seja, se a gente treinar de forma regular. Aquele velho negócio, não adianta nada você treinar todo dia na semana, sendo que só uma semana por mês. Além disso, a proteína também é muito importante em dietas com déficit calórico, cujo objetivo seja perda de gordura. Isso porque também já é muito comprovado cientificamente que um alto consumo de proteínas ajuda na prevenção contra a perda de massa muscular. E assim como os carboidratos, as proteínas apresentam 4 quilocalorias por grama. E também vale ressaltar, peixe, carne, frango não são proteínas, são fontes de proteínas. Então 100 gramas de peito de frango assado, por exemplo, possuem aproximadamente 30 gramas de proteína. E por último nós temos a gordura, que é o macronutriente mais calórico, possuindo ali 9 quilocalorias a cada grama. A gordura ela é muito importante no controle do perfil hormonal, participando da síntese de hormônios esteroides, como a testosterona, e também auxilia na absorção de vitaminas lipossolúveis. Dietas que são muito restritas em gordura podem acabar reduzindo ali os níveis de testosterona e também prejudicando a absorção de vitaminas A, D, E e K. Falando de gordura, nós temos principalmente dois tipos. A gordura saturada, que está presente principalmente na forma sólida em alimentos como bacon, linguiça, e o seu alto consumo está relacionado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, e as gorduras insaturadas, que está presente principalmente ali na forma líquida, em azeite, em outros óleos, e o seu consumo em níveis adequados
está relacionado à prevenção e desenvolvimento tanto de doenças cardiovasculares quanto de doenças degenerativas. Então, foco sempre no consumo de gorduras insaturadas. Então se inscreve aqui no canal e liga as notificações para não perder nenhuma das próximas aulas. Me segue lá no Instagram, que eu estou mostrando minha rotina diária de alimentação e treino nesse projeto. E até a próxima aula.